Irmãos, hoje o tema será adoradores. Amém. Tem adorador aqui? Amém. Amém. A Bíblia teve vários adoradores. E ela nos informa, a Bíblia é a janela do saber. Então, quando eu me aproximo da Bíblia, eu me aproximo da palavra de Deus. E quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a aprender a palavra. E quando eu aprendo a palavra, eu aplico a palavra. Este é o recado, ou esta seria a informação maior que Jesus passou para nós, de aprendermos com ele e aplicar a palavra dele. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra nunca é do pregador ou do levita, a palavra é do Senhor. Nós somos instrumentos que transmitem esta palavra. Aliás, a palavra transformadora. A Bíblia teve vários adoradores. Podemos citar alguns: Abraão, Jó, Davi, Ana e alguns outros. Mas eu queria iniciar aqui, se vocês conseguirem colocar para mim, eu queria falar de um personagem, um adorador, que a Bíblia não fala muito, nós não conhecemos muito dele. Nós só vamos ler, vamos continuar adiante falando de outros personagens. Gênesis 24, 26. É um adorador que nos impressiona. Podemos começar no 24, tá? 24 a 24. Porque ele obedece ao seu Senhor. Ele vai, ele caminha. A Bíblia diz que ele é um senhor de idade. Aqui vai falar um velho. Não cita a idade dele, mas já é ido na idade. Já está avançada a sua idade. Ainda assim ele tem coragem. Gênesis 24. É isso? 24, 24? Isso. Ele tem coragem e forças para ir até onde Abraão pediu que ele fosse. Vamos ler. A história é só para vocês terem a entender, tá? É um contexto, mas é longo. Vou ler só esses 2, 3 versículos para nós entendermos de quem eu estou falando. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou: temos bastante palhas e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Até aqui. Esse homem chama Eliezer. Ele não é citado muitas vezes na Bíblia. Talvez essa seja uma das vezes citado. Mas ele, olha o que é um adorador. Ele foi ao encontro, ele foi procurar uma família, uma esposa que Abraão tinha pedido a ele, confiou a ele ir a um determinado lugar longe, cerca de 750 quilômetros, só para ir e depois retornar, para encontrar a esposa de Isaac, uma esposa para Isaac. E lá ele encontra. Mas quando ele encontra, ele se prostra diante do Senhor, agradecendo a Deus. Ou seja, adorando a Deus pelos cuidados que teve Deus com ele naqueles caminhos tortuosos, cheio de pedras, cheio de perigos. E ele atravessou dias e noites em busca da família ou da esposa de Isaac. Então ele adorou a Deus, ele se curvou, prostrou-se diante de Deus. Este é o culto correto de adorador. O adorador não é só o que canta, o adorador não é o que prega, mas o adorador é aquele que reconhece a grandeza de Jesus. No caso aqui de Deus, Eliezer se prostra, agradecendo a Deus pela graça que ele lhe concedeu de encontrar uma esposa e chegou com segurança e certamente retornou com segurança. Então, irmãos, nós precisamos entender o significado de adorador. O que um adorador faz? O que um adorador deve fazer? Aí vamos adiante. Vamos para agora Mateus 9:20. A mulher do fluxo de sangue. É uma história muito conhecida para nós. Nós sempre citamos. Tem inclusive louvor falando deste evento bíblico. Mateus 9:20. Nós precisamos entender aqui o significado, o que aconteceu e como, o porquê acontecia. Vamos lá. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele quem? Jesus, e tocou na borda do seu manto. Porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Veja bem, conjugação do verbo, futuro. Ela não está dizendo: eu vou ser curada agora, eu serei. Ela está aplicando a fé, mas ela está dizendo que era para o futuro. Um detalhe aqui, irmãos. Ela tocou as vestes do Senhor por trás.
ele exerce e prostrou diante do Senhor, pela frente. Vamos lá. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Aqui, Mateus, ele está sendo bem sucinto. Ele está dizendo o que aconteceu. Mas no versículo 18, 9 e 18, a forma correta, há um homem que se apresentou diante de Jesus, o chefe da sinagoga. Mateus não cita o seu nome, mas em Lucas 8:41 nós descobrimos que o nome dele é Jairo. A sua filha estava quase morta. Ele se apresenta diante de Jesus, na frente de Jesus, se prostra, se ajoelha e pede para que Jesus cure a sua filha. Porque ele disse que Jesus tinha poder, ou tem poder para curar a filha. Jesus tinha poder naquela época. Jesus tem poder hoje para curar qualquer um de qualquer coisa. Mas eu preciso falar a verdade para Jesus. Aquela mulher tocou as vestes por trás. Jesus não a viu, Jesus sabia quem era. Mas ela dizia que seria curada. Ela teve a sensação de cura. Mas Marcos 5:25, ele conta uma história detalhada, ele conta a mesma história. Vamos dar uma olhada. Vamos ao texto para nós termos a melhor compreensão. Marcos 5:25. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu apenas tocar seu manto, serei curada. Outra vez, ela colocou para o futuro. Imediatamente a hemorragia cessou. Ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. 30. Bom, irmãos, tá bom até aqui. Depois, mantém aqui, depois nós vamos continuar, tá? Depois eu vou voltar para o 25. Aqui, Marcos, ele detalha o que aconteceu com essa mulher. Ela não tem nome, a Bíblia não fala do seu nome. Aqui nos paralelos ou tradições, né, os talmudes também não falam. Mas essa mulher, ela se apresentou diante de Jesus. Uma coisa, os dois narraram. Mateus narrou que ela tocou suas vestes por trás e disse que seria curada, se apenas tocasse. Marcos confirma. Ela tocou suas vestes por trás e dizia a ela que ela seria curada. Mas Jairo não. Jairo se apresenta diante dela e se prostra. A forma correta de cultuar ao Senhor, de prestar culto a Deus. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes precisamos sozinhos. Não precisa das pessoas ficarem vendo. Não precisamos ser fariseus. Podemos ficar sozinhos e prostrar diante de Deus. Não importa o tempo, se é 1 minuto, se são 2, são 2 horas. Deus vai responder. Deus respondeu Daniel depois de 21 dias. Mas respondeu Eliseu rapidamente, Elias rapidamente. Nós não sabemos quando será a resposta do Senhor, mas ela virá, segundo a sua vontade, mas virá a resposta. O importante é que eu fale a verdade para Deus. O importante é que eu cultue Deus da forma correta. Aqui ela tocou Jesus nas vestes, pelas costas. Ela aplicou a fé, mas não era a forma correta. Não tem doutrina bíblica que diz que Jesus mandou tocar nele. Jesus toca em você, mas você não tocou nele. Mateus não disse, Marcos não disse, mas eles escreveram, eles registraram o fato, o acontecimento. Então nós precisamos ter essas compreensões. Em Êxodo 33, 18, Moisés queria ver a glória de Deus. Ele pediu para Deus, que Deus orientou: vá até a montanha, porque eu vou passar, você não vai poder me ver. Porque nenhum homem poderia ver a face de Deus, seria morto. E quando Deus passa, Moisés vê pelas costas, Deus coloca a mão, né, nos seus olhos, depois abre, tira a mão para que Deus possa passar. Então a mão do Senhor estava nos seus olhos, ele não viu nada. Mas quando o Senhor tirou a mão, Deus estava passando. E a Bíblia nos diz, 33, 18, 19, Êxodo 33, 18 e 19, que a misericórdia, a benevolência do Senhor estava ali. Então, quando a mulher tocou Jesus, a virtude do Senhor saiu, porque ele disse: de mim saiu virtude. Moisés não pôde ver a face de Deus.
Mas Jesus, ele se transforma em homem, veio na terra. E quando Jairo se apresentou diante dele, viu a graça, a misericórdia, a glória de Jesus. Moisés pediu ver a glória, viu só a benevolência. Mas, Jairo, nós, eu e você, podemos ver a graça, a misericórdia, o amor de Deus, o amor de Jesus por mim, por você. Então nós podemos nos apresentar tranquilamente diante do Senhor. Nós podemos colocar os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas insatisfações, os nossos medos, as nossas dúvidas, as incertezas diante de Jesus, porque nós vamos ver a glória dele, como viu Jairo. Amém, irmãos? Amém. Porque é um prazer, é um privilégio, aliás, estar diante de Deus. E um prazer também, poder estar sem medo. Mas quando aquela mulher toca a Jesus, imagina o desespero dela. Ela estava com medo, irmãos. Por isso, talvez ela não se apresentou diante de Jesus. Nós entendemos o contexto da época. A lei era firme com as mulheres, principalmente as que tinham esse problema, essa dificuldade, essa doença. Agora, uma coisa que eu preciso perguntar para o texto. Era 12 anos sem cessar o fluxo? Não. Senão ela teria morrido. Então tinha um período que cessava, mas era uma doença. Era um fluxo exagerado. Algumas tradições dizem, irmãos, que o pai dessa moça ficou com ela um bom tempo. E chegou um determinado momento que ele alugou uma casa para a moça viver sozinha em um determinado lugar. Imagina o desprezo que era para ela. Imagina o medo quando ela sentiu, quando ela percebeu que Jesus parou e disse, de mim saiu virtude. E Jesus sabia quem era. Mas ela ficou com medo. Porque ela poderia ser apedrejada. E outra coisa, ela realmente estava, naquele momento, com o fluxo estancado. Por quê? Senão ela não poderia sair de casa. Ela teria que ficar reclusa. Mas mesmo assim ela sentiu muito medo. Quantos de nós, em algumas situações, e se alguém nos confronta ou pergunta quem foi, quantos de nós não sentimos medo? E às vezes omitimos, não sou eu. Já aconteceu com você? Como criança várias vezes, e como adulto também. Por isso que nós não devemos nos envolver com fofocas, falar de mal de ninguém. Porque essa pessoa pode ter autoridade ou não e nos confrontar e dizer, quem foi que falou isto? Quem vai dar o primeiro passo à frente e dizer, foi eu? Porque se eu falei mal, então eu tenho que falar, foi eu, não posso deixar meus irmãos na fogueira. Então aquela mulher sentiu muito medo, porque ela poderia ser morta em vez de curada, embora ela dizia para ela mesma que seria curada. Mas Jesus, ele começa a perguntar, ele pergunta, quem me tocou? Porque tocou por trás, nas suas vestes. Quando o correto, repetindo, é se apresentar, é se ajoelhar diante de Deus, se prostrar com o rosto no chão, em forma de adoração. O adorador adora desta maneira. Todos que eu citei aqui, os nomes que eu citei, eles adoraram desta forma ao Senhor. Todos os nomes que eu falei. Você vai pesquisar, vai ter mais nomes. Dentre eles, Davi talvez tenha sido o maior adorador do Senhor. O tempo todo dele era pecando e adorando, pecando e adorando. Mas Deus, ele era tão adorador, que o Senhor disse que ele era o homem segundo o seu coração. Talvez hoje no nosso meio nós apedrejávamos Davi pelos pecados que ele cometeu. Consequências vieram na vida dele e da família dele. Mas o Senhor disse que era o homem segundo o seu coração, porque ele tinha prazer em adorar ao Senhor. Eu preciso ter prazer em adorar o Senhor. Eu preciso ter prazer em assistir uma palavra, ouvir uma palavra e ler a Bíblia, entender. Eu preciso ter prazer de sentar e ouvir alguém falar do amor de Deus para mim. Estou adorando a Deus. Mas o verdadeiro adorador é o que se prostra, é o que se rende, é o que deixa Deus trabalhar na vida dele. E aquela mulher, imagina o medo, gente. Mas vamos voltar para Marcos 5:25 e vamos detalhar os versículos. Porque é importante a gente sempre estar atento na nossa leitura.
na Bíblia. Por isso que eu digo aqui, irmão, você pode ler a Bíblia 300 vezes, não tem problema. Mas detém em um assunto que você gosta da Bíblia e esmiuça ele. Porque talvez ele vai te trazer muitas informações importantes para a sua vida e para a vida de alguém que você pode discipular. E é isso que nós precisamos fazer. Jesus escolheu os 12 discípulos, mas antes deles estarem preparados, Jesus não os largou, não os deixou ir. Porque o próprio Jesus disse que eles iam enfrentar lobos, feras. Eles precisavam estar preparados. E eles eram judeus. Precisou de vir um gentio chamado Paulo, nós pregamos aqui esses dias, para falar para os gentios. Porque os judeus não tinham um bom conceito perante aos gentios e vice-versa. Então, primeiro precisamos nos preparar para depois irmos. Porque quando nós vamos despreparados, pode ver, vai desviar da fé. Chegou alguém aqui, com todo respeito aos novinhos que estão chegando, se preparem para irem lá fora enfrentar os lobos. Não vai desviar da fé, não vai aguentar as pancadas. Não aguenta, gente. Não adianta. Não está preparado espiritualmente, emocionalmente e nem com a espada do Senhor. Por isso que muitos caem. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós estamos enviando para enfrentar as feras. Mesmo assim, Paulo foi acompanhado de Barnabé, o grande Barnabé, o seu maior instrutor, espiritualmente falando, porque Paulo começou a aprender com 5 anos de idade, aos pés de Gamaliel, um instrutor da época, o mestre da época. Era um homem totalmente instruído, preparado. Nós precisamos nos preparar. Quer ir pregar a palavra de Deus? Eu quero ir lá para fora. Você não sabe nem a língua, mas quer ir. Você nem está preparado no seu bairro, nem na sua família, mas eu quero ir lá. E vai e volta, ou sofre. Para sofrer, sofre aqui. Para passar vergonha, passe aqui no seu país. Porque é isso que acontece. Humilhação, seja humilhado aqui. Não, mas eu quero ir lá. Então vai e volta. Por quê? Porque não se preparou. Viu algum discípulo do Senhor voltar? Nenhum voltou. Morreram pela palavra e pelo amor de Deus, mas não voltaram. Eu quero ir, mas não estou preparado. Como que eu vou? Prepare-se para que você vá forte. Prepare-se para que você entenda o que você vai fazer, porque na hora do perigo você não vai nem louvar, você vai adorar a Deus agradecendo por aqueles momentos que você ainda está vivendo, que você está respirando. Porque aquela mulher estava morrendo de medo, ainda assim ela foi. Não foi da forma correta, mas foi. E ela, graças a Deus, né? Nosso bom sentido aqui falando, ela encontrou Jesus, o homem cheio de amor, de graça, de poder, de autoridade, que poderia libertá-la daquele problema. É isso que eu preciso compreender. Não vá se não estiver preparado. Não faça nada que você não esteja preparado, porque vai se arrepender. Irmãos, servir a Deus é a melhor coisa que tem. Mas precisamos servir com sinceridade de alma e do coração. Voltando aqui para o texto, Marcos 9, 25. Por favor, Pedro. Marcos 5, 25. Estou querendo ver se vocês estão espertos. Ele olhou assim. Marcos 5, 25. Vamos começar novamente. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez disso, em vez de melhorar, piorava. Veja bem, irmãos. Hoje tem muitos médicos corruptos. Com todo respeito aos médicos, como tem advogados, como tem pastores, todas as profissões têm corruptos. E eles poderiam ter dito para ela, não, você não tem cura. Mas eles arrancaram o último centavo da pobre mulher. Tudo que ela tinha, ela pagou para os médicos. E não teve cura. Muitas vezes nós vamos pagar, gastar muito dinheiro em algo que não tem jeito. Mas quando Jesus chega, de graça ele te dá. É verdade. Não tinha médico que dava jeito. Eles tomaram tudo que ela tinha. Tudo. Mas Jesus tinha algo que os médicos não tinham. Poder, autoridade, graça e amor. E foi o que esse homem, chamado Jesus, deu para ela. Ofereceu para ela, de graça. Mas os médicos tomaram tudo.
Mas quando ela soube que Jesus ia passar naquela região, ela correu junto com a multidão. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou suas vestes. Porque pensava, se eu apenas tocar o seu manto, serei curado. Olha o desespero dela. Se eu tocar o seu manto, só isso basta, Senhor. Às vezes nós estamos tão desesperados que nós fazemos a mesma coisa. Vamos pedir socorro talvez até para pessoas erradas. Nós precisamos ser orientados pelas pessoas corretas, pelas pessoas certas. Todos nós temos alguém que nós confiamos que pode dar um bom conselho. E se eu confio em alguém que possa me dar um conselho, se ele dizer não, é não. Se ele dizer sim, sim. Mas tem gente que não ouve o conselho. Vem me pedir conselho, eu digo não, ele faz. Aí sabe o que faz? Volta para trás. Todo esfarrapadinho. Porque o lobo pegou e... O lobo faz au. É isso aí. Então, irmãos, se diz sim, sim. Quem pede conselho aqui? Eu já pedi um monte. Agora uma pergunta que não quer calar. Quem já obedeceu todos os conselhos? Eu não obedeci. Sabe o que aconteceu? Voltei esfarrapado. Por quê? Porque não obedeceu. Não viu exemplos. Um bom conselho tem que ser ouvido. E se tiver vários conselheiros, é que você ouve mesmo. Na multidão de conselhos, há bom conselheiros. Mas às vezes nós não ouvimos. Alguns anos atrás, eu estava aqui na porta. Eu acho que a pessoa não está aqui. Vira e mexe, ela aparece. E chegaram para mim, os dois chegaram para mim e falaram assim: nós estamos orando que nós vamos namorar. Estamos orando a Deus. Falei, parabéns. Muito bom, orar é bom. Eu falei, mas já sei a resposta. Sabe? Falei, ele disse sim, né? É, disse sim. Olha que resposta. Será que Deus sempre diz sim? Sabe o que aconteceu? Voltaram os dois esfarrapados. Porque o lobo não era para ser. Então tudo na nossa vida precisa ser bem consolidado. Precisa ser com medo como ela foi, mas ela sabia para quem estava indo. E com quem e em quem ela ia tocar. Porque os médicos não deram conta. Mas ela ouviu notícias que Jesus curava e libertava. Então a palavra diz, imediatamente a hemorragia cessou. Mateus diz que foi curada, que está dizendo que cessou. Se cessou, ainda não foi curado, porque o Mateus ele não deu detalhes. Precisamos entender isso, foi realmente curado. Mas ele não deu detalhes. Aqui Marcos está detalhando, está mostrando para nós. Olha, aconteceu isso. Ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Mas na verdade ainda não estava. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E aí? Já falei aqui, né? Muitas vezes vão nos confrontar, nós vamos ficar com medo. Ela com muito medo, vamos por 32, né? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Imagina, gente, essa mulher, ela não tinha valor. Ela estava desprezada, ela estava fraca, ela estava emocionalmente talvez acabada. E um homem poderoso que era Jesus, cheio de outros homens ali poderosos. Uns poderosos a favor de Jesus e outros contrários. Doido para atacar pedra ou atirar pedra. Porque nós, qualquer coisinha, atiramos pedras. É um massacre. Nós não temos piedade do nosso irmão. Nós massacramos. Mas, no contrário, nós não deveríamos ficar atirando pedras. Podemos até corrigir, falar. E, se possível, falar bem mansinho. Para ver se a pessoa compreende. Jamais podemos dar ordem para alguém. Precisamos ser gentis e pedir. E muitas vezes nem precisamos pedir, nós mesmos podemos fazer para dar o exemplo. Tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu não posso. Então eu tenho que pedir. Então,
olha a situação. Já falei o 32, Pedro? Então volta no 32 para mim. Jesus, porém, continuou olhando. Quem me tocou? Ou quem fez aquilo, né? Vamos para o 33. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, olha só agora, irmãos. Olha a diferença, olha o que vai acontecer quando nós fazemos a coisa correta. Pensa na sua vida. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se, agora sim, da forma correta, a seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Tudo isso que eu narrei, ela contou para Jesus. Jesus se encheu de amor, porque ela contou a verdade. Jesus já sabia, ele queria ouvir. Jesus quer ouvir de você. Ele não quer que eu conte a sua história. Jesus quer que você conte a sua história para ele. Jesus quer que você fale de você para ele. E quando ela contou para Jesus, Jesus enche de graça, de amor, de poder, de misericórdia. E ela pôde ver a glória de Jesus na frente dela. Eu acho que era para aplaudir o Senhor. Mesmo que vocês não queiram, porque as pessoas não estão entendendo. Você não quer ver a glória de Deus na sua frente? O amor de Deus sendo derramado na sua cabeça, no seu corpo? Só, irmãos, tem um detalhe. Aqui no versículo 34, tem vários detalhezinhos, por isso que eu disse, nós temos que prestar atenção na leitura. Olha o que Jesus disse para ela. Então, ele lhe disse, filha. Tem algumas bíblias que está escrito, minha filha. Ela era filha e não sabia, irmãos. Às vezes você é filho e não sabe. Às vezes eu sou filho e ainda não sei. E fico pedindo ou fazendo de forma errada. Mas Jesus disse, filha, a sua fé te salvou. Aqui está curou, mas te salvou. Ou seja, Jesus a chama de filha. A fé dela foi muito importante. Porque além de ganhar a cura física, ela também ganhou a cura espiritual, irmãos. Ela foi para o céu. É isso que nós precisamos entender. Mais um detalhe. Vá em paz. Por que paz? Ela não tinha paz durante 12 anos. Imagina o desespero de uma pessoa doente durante 12 anos. Dor, sofrimento, sendo envergonhada. Não podendo sair de casa a hora que ela queria. Mas agora ela sentiu paz, porque Jesus deu paz para ela. Quando eu encontro Jesus, eu sinto paz. Tenho certeza que de todos nós que estamos aqui, antes de Jesus, éramos diferentes. Hoje passamos por aflições, mas pensando em Jesus, ele nos dá paz. Colossenses 3,15 diz, o próprio autor disse, que o Senhor Jesus, Cristo, que a paz de Cristo seja o meu juiz. Que a paz de Cristo seja o nosso juiz. Porque senão nós não vamos suportar. E essa mulher ganhou a paz de Cristo. Olha que bênção! E agora, o que ela mais esperava, em algumas versões está escrito assim, ser curada. Detalhe, no presente. Agora você está curada, não é mais futuro. Você não será, você já está curada. Irmãos, eu creio que muitas pessoas aqui hoje já estão curados. Seja o que for, está curado. Por fazer a forma certa de adorar ao Senhor. E por contar a verdade. Então essa mulher ela sofreu muito, muito tempo. Mas teve o real encontro com Jesus. Pôde ver a glória de Jesus diante dela. Ela viu o amor de Jesus sendo derramado sobre ela. Então aqui nós vimos vários olhares. O olhar de Mateus. E do ponto de vista, ou sob o olhar de Marcos, a mesma história, só que é um detalhe a mais. Aquele detalhe que nós precisamos descobrir na Bíblia, para nós podermos aplicar em nossas vidas. Indo para o final, vamos olhar agora, vamos para o texto, Marcos 10, 46. Jesus vai fazer mais uma cura, irmãos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego,
hoje, né, deficiente visual, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. É que tem algumas Bíblias que falam mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Então, chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-se. Ele está chamando você. Imagina você numa aflição. Alguém diz que Jesus está passando e ele fala: Chama ele, vem, manda ele vir aqui falar comigo. Ah, que bênção, irmãos. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus ouviu. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Vamos até o 52. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, ou Raboni, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Este é Jesus, aquele que cura. Aquele não se prostrou, mas tem um detalhe importante aqui. Jesus, aquele cego, o mesmo caso da mulher, na verdade o nome dele não é Bartimeu, irmãos. Porque Bar é filho, Timeu era o pai dele. Então, no caso, ele era filho de Timeu. O filho de Timeu não tinha nome. Quem não tem nome, não tem endereço normalmente. Quem não tem nome, não tem nada, porque o nome é o que descreve. Eu tenho um nome, preciso ter uma descendência. Qual era o nome dele? Nós não sabemos. Mas ele tinha um pai chamado Timeu. Por isso Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha mais um detalhe, ele conhecia as escrituras, embora fosse cego. E às vezes nós, enxergando com dois olhos grandes iguais aos meus, tá certo que precisa de um óculos. Mas de longe não, viu? De longe eu estou vendo detalhe de cada um. Hein? Sem ler lábios, cuidado. Brincadeira, essa parte eu ainda não sei. Mas vou treinar, viu? Irmãos, ele conhecia as escrituras. Só que ele estava sentado à beira do caminho pedindo dinheiro, esmolas. Ele não trabalhava. Mas também, de outra forma, para ele, talvez fosse vantagem não trabalhar. Porque trabalhar não é bom. Tem gente que gosta de trabalhar. Mas às vezes cansa trabalhar, não é verdade? Alguns não gostavam, então preferiam viver naquela vida. Mas ele não. Ele quis enxergar. Jesus falou: então você quer, você vai enxergar. Porque eu também quero. Então você quer alguma coisa de Jesus? Sim ou não? Sim. Jesus também quer, ele vai te dar. Se for correto, se for verdade. Se for para o seu bem, senão também não vai ganhar. Senão já sabe, né? Ganha, não está preparado, volta o quê? Esfarrapadinho. Porque o lobão vai, ó. Que aquela hora eu lati, agora. Então, irmãos, temos que estar preparados. E aquele homem, ele sabia as escrituras. Porque os próprios discípulos sabiam que Jesus era de Nazaré, exceto Pedro, que disse que Jesus era o Filho de Deus. Mas os outros conheciam Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Um homem, ele conhecia a história. Mas esse homem deficiente visual, ele conhecia as escrituras. Vamos ver. Vamos ao texto, Isaías 35, 5 e 6. Isaías 35, versículos 5 e 6. Se você conhece as escrituras, você pode pedir. Você pode reivindicar. Porque Deus vai te dar. Porque você se esforçou para aprender dele. Ele sabia que Isaías, já lá no passado, afirmava que viria um homem, viria um rei, viria o libertador dos cativos. E lá nas escrituras, ele sabia que estava escrito assim: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Esse cego sabia as escrituras, por isso ele clamou. Os levitas podem vir, mas ele não falou: Jesus, me cura. Não, não. Ele conhecia as escrituras, ele falou: Jesus, filho de Davi. O filho de Davi é aquele que abre portas, é aquele que dá a visão aos cegos, é aquele que abre a porta do céu, é aquele que fecha a porta do inferno para você não entrar, irmão.
Este é o filho de Davi. Alguns conhecem só a história de Jesus. Este homem conhecia a grandeza, o poder, a autoridade de Jesus. Por isso é importante sabermos o que estamos fazendo. Ele não precisava mais ficar sentado à beira do caminho. Agora ele poderia seguir, como está escrito. Ele seguiu com Jesus. Ele andou com Jesus. Irmãos, nós precisamos andar sempre com Jesus. Estar diante dele, estar ao lado dele, estar ajudando. O correto é nunca nos apartarmos. Mas tem gente que está se desviando do caminho, são ovelhas perdidas. E depois para voltar é difícil. Porque o caminho de ir talvez seja mais fácil que o da volta. Mas esse cego teve a oportunidade, ele ouviu falar de Jesus e começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu. Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso começar a gritar também: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não se prostrou, mas ele reconheceu que não era apenas Jesus histórico, mas era o Jesus que salvava e libertava os cativos. E para encerrarmos, Isaías 22. Tem gente que gosta de jogar no bingo aqui não, né? Graças a Deus. Isaías 22. Isaías foi um dos maiores profetas passado na terra. Foi o maior profeta messiânico. Aquele que profetizou quase tudo que Jesus ia fazer. E ele disse: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Mas qual é essa chave, irmão? A chave é a cruz que Jesus carregou. Porque está escrito: porei sobre os seus ombros a chave do reino de Davi. O que Jesus carregou nos ombros foi a cruz. E para a cruz ele levou o seu pecado. E na cruz ele te libertou de todas as dores. Na cruz ele abriu a porta do céu para eu e você entrar. Para nossos filhos entrar. Na cruz ele nos deu a liberdade de sermos livres. E na cruz ele condenou Satanás a não ter poder mais sobre as nossas vidas. Satanás não tem mais direito em impor doenças em nossas vidas. Não tem direito em impor nada que eu não permita. Mas às vezes acontece percalços, porque é permissão de Deus. Mas aí eu posso reivindicar, porque nós aprendemos nessa manhã, que é nós prostrarmos diante dele, e aí ele vai ver, e vai dar a sua glória, derramar a sua glória sobre nós. Mas a chave hoje está conosco, chamado Jesus. Está com medo, está preocupado, corra para Jesus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus todos os dias, nossos corações, nossas mentes, para que não sejamos enganados. O cristão precisa andar perante a palavra, perante a escritura do Senhor. Não adianta nós desviarmos. Há dois caminhos, duas opções. Ou nós seguimos o caminho estreito de Jesus ou o largo de Satanás. Ou nós seguimos o caminho para as portas dos céus ou a porta do inferno. Não tem outro jeito. Não temos três opções, irmãos. Mas aí a escolha é minha, a escolha é sua. Pai. O que você escolhe nessa manhã? Ser um verdadeiro adorador, aquele que prostra diante de Deus. Como eu disse, não precisa ser na frente das pessoas. É você e Deus. Por intermédio de Jesus, você vai alcançar a bênção. Quem crê diz amém. Quem crê aplaude o Senhor com força.